Olá, pessoal, de volta aqui para mais uma resolução da nossa lista de exercícios sobre aplicações de vetores. Dessa vez, a questão de número 8. Então, vamos a ela. Bem, a nossa questão de número 8, ela diz o seguinte. A imagem mostra a radiografia lateral do pé de um paciente na qual o osso destacado com contornos vermelhos está em equilíbrio e submetido à ação de três forças, F1, F2 e F3, resultantes da interação com os ossos adjacentes. Vamos dar um detalhe logo nessa situação aqui. O enunciado diz que essas forças F1, F2 e F3 elas estão em equilíbrio. Então, já vamos destacar que a força resultante que vai atuar no osso tem que ser zero. Tudo bem? Continuando a questão. As forças F2 e F3 possuem módulos 400 e 300 newtons, respectivamente, e formam ângulos retos entre si. Vamos atentar logo ao enunciado até aqui. Então, nós já temos aqui o valor de duas forças, F2 e F3, valem respectivamente 400 e 300 newtons, e elas formam entre si ângulos retos, ou seja, o ângulo entre F2 e F3 vale 90 graus. Vamos ao comando da questão. Supondo que a aceleração da gravidade tenha módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a força F1 tenha a metade do valor e a mesma direção do peso do paciente, é correto afirmar que a massa aproximada desse paciente em quilogramas é igual a. Então, vamos destacar aqui mais coisas. Nós vamos utilizar que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e que a força F1 ela vai ter a metade do valor e a mesma direção do peso do paciente. E, lógico, o mesmo sentido, porque nós vamos ver que aqui na figurinha, olha, F1 aponta para baixo, enquanto F2 e F3 apontam em direções diagonais, né? Ou transversais. Bem, e aí a gente quer, lógico, a massa desse corpo. Então, vamos primeiro aqui colocar esses dados no papel aqui. F2 vale 400 newtons, F3 vale 300 newtons, F1 vale o peso do corpo do paciente dividido por 2, porque ele está dizendo que vale a metade. Lembrando que esse peso é massa vezes gravidade. Então, é massa vezes a gravidade dividido por 2. E aí ele pede para nós a massa aproximada do paciente. Vamos desenhar aqui o diagrama de forças que atuam nesse corpo. Bem, o diagrama de forças que atuam nesse corpo, nós vamos desenhar o seguinte. Vamos supor que aqui seja o corpo. Então, nós vamos ter aqui uma força F2 na diagonal. Essa força F2 ela é maior do que F3. Ela tem módulo 400 newtons, enquanto que F3 tem módulo de apenas 300 newtons. Então, aqui F2, aqui F3. Bem, e aí nós vamos ter aqui, apontando mais para baixo, a força F1. A força F1 ela vai estar apontando para baixo. Essa força F1 ela precisará ter módulo. Para que ela se anule, ela tem que ter um módulo igual à força resultante entre F3 e F2. Por quê, professor? Por que isso? Você vai perceber que F1 para baixo, F2 numa direção, F3 no outra, nós temos que os três corpos, as três forças atuam em direções distintas. Nesse caso, uma força resultante tem que ser nula, nós iremos traçar dois eixos, ok? E o somatório das forças nesses eixos tem que dar zero. Então, vamos traçar aqui dois eixos. Nós vamos traçar um eixo X
E nós vamos traçar um eixo Y, onde a força resultante entre F2 e F3 tem que ficar em cima desse eixo Y, que é o mesmo eixo onde se encontra F1. Então, vamos encontrar a força resultante entre F3 e F2. A força resultante entre F3 e F2 será dada pelo seguinte: nós vamos duplicar aqui o vetor F3, nós vamos duplicar aqui o vetor F2, e aí nós percebemos aí que nós montamos um retângulo, ok? Lembrando que esse ângulo aqui ele é reto, o ângulo entre F2 e F3, logo este ângulo aqui também é reto, e o nosso vetor resultante ele vai apontar aqui no centro. Então aqui nós vamos ter um vetor resultante entre F2 e F3, que eu vou chamar de F, não sei, F4, vamos dizer assim. F4 seria o vetor resultante entre F2 e F3. Ok? Bem, e aí aqui para baixo, o nosso vetor F3, nosso vetor F1, ele tem que ter a mesma intensidade de F4. Bem, como é que a gente encontra o valor desse F4? Bem, o valor desse F4, como o ângulo entre F2 e F3 é um ângulo reto, a gente sabe que a gente encontra F4 aplicando o teorema de Pitágoras. F4 ao quadrado seria igual a F2 ao quadrado mais F3 ao quadrado. Entretanto, vamos a um detalhe lá no valor de F2 e F3. Você percebe que F2 vale 400 newtons. F3 vale 300 newtons. Você percebe que F3 é 3 vezes 100. Você percebe que F2 é 4 vezes 100. Opa, 3 significa dizer que F3 é múltiplo de 3, F2 é múltiplo de 4, logo a hipotenusa tem que ser múltiplo de 5. Por que, professor, que ele é múltiplo de 5? Porque, no caso, os nossos vetores aqui, o nosso vetor resultante, ele é a hipotenusa de um triângulo conhecido como triângulo pitagórico. Um triângulo pitagórico é um triângulo cujos catetos são 3 e 4 e a hipotenusa é 5, ok? Então, se você tiver um triângulo retângulo onde um cateto é múltiplo de 3, o outro cateto é múltiplo de 4, então a hipotenusa vai ser múltiplo de 5, ok? 3 vezes, repetindo, 3 vezes 100, 4 vezes 100, então a hipotenusa vai ser 5 vezes 100. Por essa forma, a gente já ganha tempo e já descobre que F4 tem intensidade de 500 newtons. Isso significa dizer que, se a gente tem no eixo Y 500 newtons para cima, 500 newtons para cima, nós teremos 500 newtons para baixo. Então, F1 também vale 500 newtons, ok? F1 também vale 500 newtons. Bem, o que nós vamos fazer agora é o seguinte, nós vamos pegar aqui e substituir o F1 por 500 newtons, substituir o G por 10 e encontrar o valor da nossa massa. Então, nós vamos pegar essa relação F1 igual a mg sobre 2. Bem, então vamos lá. F1 é igual a massa vezes a gravidade dividido por 2. Logo, F1 é 500
A massa eu não sei, é o que eu quero. G é 10 e dividido por 2. Dividindo-se 10 por 2, isso aqui dá 5. Então, nós temos agora o seguinte: M é igual, se 500 é igual a M, então M vai ser igual a 500. E o 5 que está multiplicando o M, ele vai dividir o 500. Logo, e aí a gente fazendo essa divisão, 500 por 5, nós vamos ter 100. Então, isso significa dizer que a massa do paciente é de 100 quilogramas. A alternativa correta, portanto, letra D de dado. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Quem não tiver entendido aí a questão, entre em contato no privado, viu? E até qualquer hora.